vocês aí, como eu estou dizendo para vocês aí, falando com todo respeito a Michele Bolsonaro, né, e ao presidente Jair Bolsonaro. A princípio, eu sei que existe uma questão muito complexa, que é a questão de terem forjado a minha prisão, né? Eu sei que realmente isso é uma questão muito complexa, isso é uma questão muito séria. Eu sei que para eu conseguir reverter isso, eu sei que para eu conseguir provar, você está entendendo, a minha inocência, ainda mais estando aqui, que eu não tenho ninguém por mim aqui, por incrível que pareça. Olha, esses programas aí da Rede Record, aquele novo quadro do Fantástico, né? Projeto Inocência, aquele programa, né, Em Nome da Justiça, do Luiz Bach, né, na Rede Record, né? Se você observar, não, olha só, quando supostamente, né, ocorre a prisão de um inocente, quando acontece a prisão de alguém supostamente inocente, quando existe essa presunção de inocência, quando alguém alega inocência, né, se você observar, na maioria dos casos, né, a gente acompanha na mídia aí muitos casos, né, de pessoas que tiveram prisões, né, forjadas, pessoas que tiveram prisões decretadas por erros judiciais, erros policiais, erro de testemunha, você está entendendo? Se você observar esses casos, sempre aparece uma multidão de gente para defender. É ou não é? Todo mundo levantando cartaz na porta do presídio, todo mundo indo para a porta da imprensa, todo mundo indo para a porta da prefeitura, indo para a porta do governador, né? Reivindicar a inocência, né? Querendo provar a inocência daquela pessoa, alegando que aquela pessoa é uma vítima, né? Agora, você já reparou? Não, convenhamos. Você reparou no meu caso? Né? Ou seja, não tem ninguém aqui no estado do Espírito Santo que me defende. Não tem ninguém, não tem uma única pessoa aqui, você está entendendo, que se coloque do meu lado e me defenda. E acredite em mim, você está entendendo? Que acredite em mim e que, enfim, reivindique, né, ações em meu favor em prol dessa causa. Não tem. Mas por quê? Se você observar todos esses casos de pessoas que alegam ser inocentes no Brasil, se você alegar, se você olhar, se você observar, você vai ver que não tem nenhum caso, né, envolvendo militância política, militância social, nenhum caso envolvendo ativistas, envolvendo socialistas, envolvendo militantes, né, que por defenderem certas causas, né, por defenderem certos princípios e por entrarem em conflito com certas organizações, com certos grupos, ou alguns indivíduos, ou algumas pessoas, né, estão sofrendo perseguição. Não tem nenhum caso assim, se você observar. Não tem nenhum caso assim, o cara era socialista e aquilo ali é uma prisão política, né? Forjar a prisão dele porque ele está se destacando na política, aí o outro, né, candidato rival armou uma presepada para ele. Tem um militante ali que estava incomodando os interesses, né, de empresários, enfim, e fizeram uma patifaria para prender ele. Tem um socialista ali que, enfim, incomodou não sei quem, né, enfim, e estão prejudicando. Não tem nenhum caso, não tem. Simples pessoas que às vezes estavam na hora errada no lugar errado, ou que alguém confundiu, você está entendendo? Ou que o juiz confundiu o nome, você está entendendo? Ou que o policial confundiu
ou que a testemunha confundiu, você está entendendo? Não tem nenhuma pessoa ali, você está entendendo, que tem inimizade contra ninguém. É igual o caso do GG Deltilt. Eu ouvi falar do GG Deltilt, né? O fundador de uma igreja aqui no estado do Espírito Santo, né? O fundador de uma das principais igrejas evangélicas aqui do estado do Espírito Santo, né? Preso, acusado de desviar mais de 20 milhões de reais em recursos da igreja, né? Envolvido com fraudes aí, com corrupção, lavagem de dinheiro, envolvido com esquema de desvio de dinheiro dos recursos da igreja, mais de 20 milhões. Preso pelo Grupo de Ação Especial contra o Crime Organizado, GG Deltilt, ele e outra liderança da igreja. Aí quando questionam ele, aí acontece, né? Eu até falei sobre isso. O cara acusado de roubar mais de 20 milhões, né? O cara envolvido numa fraude milionária, inclusive tinha um jornalista da Rede Record falando, né? O que não pode no Brasil é roubar pouco. O que não pode no Brasil é roubar pouco. Roubar muito pode. Quem rouba muito não vai preso, tem foro privilegiado, tem prisão especial, né? Quem rouba muito é tratado com toda a diplomacia. Né? E quem rouba pouco é bandido no Brasil. O que não pode no Brasil é roubar pouco. O problema é roubar pouco. Você está entendendo? Me acusar de roubar 4 gasolina, 4 litros de gasolina, você é um bandido, você é um marginal e não sei o que. Vem cá, seu marginal, tomar porrada de agente penitenciário. Vem cá, seu pilantra, cala a boca aí, tomar porrada de delegado, de polícia civil, de polícia militar. O que não pode é roubar pouco. Roubar muito pode. Você está entendendo? Aí o que acontece? Porque me acusaram de roubar 4 litros de gasolina. Aí o que acontece? Esse pastor, né, ele alega que ele é inocente. Inclusive, olha só, para limpar a imagem desse pastor, né, para enfim, favorecer ele, né, limpar a reputação dele, fizeram uma cerimônia em Vitória, né, uma solenidade, uma cerimônia solene, né, onde ele estava sendo parabenizado, onde ele estava sendo elogiado, né, estava sendo reverenciado pelo então governador Paulo Artung, né, na época da gestão do governador Paulo Artung, no final da gestão do governador Paulo Artung, né, onde ele estava sendo reverenciado, prestigiado, homenageado pelo governo do estado em uma cerimônia solene. Ou seja, o cara estava sendo acusado de roubar 20 milhões de reais, não ficou preso, você está entendendo? Saiu da cadeia e o governador do estado foi lá dar tapinha nas costas dele. O governador do estado, o Paulo Artung, né, estava homenageando ele, dando medalha de cidadão honorável para ele. Você está entendendo? Né? Então, tipo assim, ele alega que está sendo vítima de perseguição, né? Ele alega um monte de coisa, que está sendo vítima de perseguição, não sei o quê, mas quem vai perseguir? Quem vai perseguir esse homem para quê? O que esse cara faz? Está entrando em conflito com quem? Está incomodando quem? Você está entendendo? Né? Está prejudicando que organização criminosa? Está entrando em conflito com qual mafioso, com qual corrupto? Né? Qual pessoa poderosa que ele está incomodando, que ele está prejudicando, né? Para ele poder alegar que está sendo perseguido? Perseguição coisa nenhuma, para perseguição é meu caso. Eu que estou sendo perseguido pelo crime organizado, por causa da realização do meu projeto social. Vocês estão entendendo? Então, é o que eu falo com vocês. Esses casos aí de pessoas, dessas pessoas que estão participando essas supostas vítimas, né, desses fatos aí, que a gente acompanha pela mídia, se você observar, não tem nenhum militante. Se a gente observar,
Não tem nenhum ativista, não tem nenhum socialista, não tem nenhuma pessoa que faz. É tudo um monte literalmente, é um monte de pobre coitado. É tudo um monte de pessoas simples, você está literalmente um monte de peso morto em cima da terra, peso morto na sociedade. E o que eu estou falando no sentido assim, pessoas que não fazem nada de bom para ninguém. Pessoas que não. Não que eu esteja dizendo que a vida dessas pessoas não importam. Né? Não que eu esteja dizendo que essas pessoas não tenham que ter seus direitos preservados. Não que eu esteja dizendo que essas pessoas não mereçam, né, serem defendidas e protegidas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, pessoas que não fazem nada. Pessoas que não defendem nenhuma causa. Pessoas que não entram em conflito com nenhuma organização. Com pessoas que não incomodam ninguém. Simplesmente erros. Você está entendendo? Erros, né? Igual a própria Dora Cavalcante fala, né? E a Flávia Hall e a Dora Cavalcante fala. Muitos outros especialistas também falam. O critério da polícia produzir provas, você está entendendo, para incriminar uma pessoa, ele é muito precário. Né? Principalmente na questão de reconhecimento de testemunha. Né? Qualquer pessoa pode chegar e se equivocar na hora ali. Né? Num momento de pressão psicológica, leva uma testemunha na delegacia, né, para reconhecer um suposto criminoso. O cara que a polícia trazer, a testemunha vai reconhecer. 90% dos casos é assim, isso é psicológico. O cara que a polícia colocar diante deles ali, eles vão olhar e vão falar, é esse mesmo. Você está entendendo? Então, é o que eu estou dizendo. Pessoas simples que foram presas, né, respondendo que foram presas, né, pessoas que alegam inocência e aparece um monte de gente para defender. Aparece um monte de gente para defender essas pessoas. Eu não sei se você já percebeu, é parente, é amigo, vai todo mundo para a porta do presídio, você está entendendo? Agora, você já reparou no meu caso? Não aparece ninguém. Não aparece ninguém para me defender. É impressionante isso. Você não acha isso estranho não, gente? Não, convenhamos, você não acha isso estranho não? Né? Você não acha isso estranho não? Não aparece ninguém para me defender. Não tem um parente que chega para mim e fala assim. É por isso que eu sou revoltado. Por isso que eu quero ir embora daqui. Vocês não estão entendendo. Você está entendendo? Tem muita coisa errada nesse jogo sujo. Não é só um jogo sujo de ter forjado minha prisão. É uma coisa muito macabra, é uma coisa muito complexa. É um poder, é uma força, você está entendendo? Tão forte que consegue alcançar todas as pessoas que estão ao meu redor. Consegue manipular todas as pessoas que estão ao meu redor. De uma forma ou de outra, mas eles conseguem. Por isso que eu quero ir embora aqui de Vitória, você tá entendendo? Não chega nenhum parente. Você está entendendo? O parente meu que eu vi, você está entendendo? Parente que eu tive contato tem mais de 10 anos. Ou seja, a última vez que eu tive contato com um parente é antes de ser preso, antes de forjarem minha prisão. Né? Aí quando chega lá em Vitória, minha irmã, né, endemoniada, possessa por Satanás, né? Até mesmo porque o marido dela é um próprio diabo. Né? Tem muita gente que adora o diabo como Deus. Né? Mas é o que eu estou falando. 2 vezes minha irmã forjou minha prisão. Me oprimiu o tempo todo dentro da minha casa, lá no Príncipe. Né? Fizeram tudo quanto é coisa ruim para me prejudicar. Né? Infernizava a minha vida. Não apareceu um parente. Não apareceu um parente para falar assim, não faz isso com o seu irmão não. Pelo amor de Deus, deixe seu irmão em paz. Hein? Seu irmão tem direito de morar na casinha dele. Ele é herdeiro também. O pai dele deixou a casa para ele. Vive na sua casa, cuide da sua vida. Deixa ele cuidar da vida dele.
não prejudica ele. Não apareceu nenhum parente para falar nada. Eles me oprimiram o tempo todo fazendo uma covardia daquela comigo, ninguém falou nada. Última vez que eu tive contato com o parente era antes de eu ser preso. Tem mais de 10 anos que eu não vejo parente. Sabia disso? E mesmo assim, todos eles sabem. Esses dias tinha uns primos meus aí, né, comentando entre eles, não é comigo não, comentando entre eles meu trabalho, né, nas redes sociais, comentando algumas publicações minhas na internet. Você está entendendo? E não tem coragem de chegar perto de mim para falar assim, Ricardo, pelo amor de Deus, tentar nem para falar assim, tentaram te matar, Ricardo. Ricardo, o que fizeram com você dentro da cadeia, Ricardo? É verdade, Ricardo. Eu fiquei sabendo aí, nem para isso, por isso que eu estou aqui, ó. Meu coração está magoado. Por isso que eu estou magoado, você está entendendo? Com pessoas que me conheceram. Por isso que eu quero morar em outro lugar, quero começar uma vida nova em outro lugar. Eu quero esquecer todas essas pessoas aqui, todas. A única pessoa que eu quero levar no meu coração é minha mãe. A única pessoa que enquanto ela viver, eu quero cuidar dela. Enquanto ela viver, eu quero ter contato com ela. Se possível, até conviver com ela, é minha mãe. Você está entendendo? Todas as outras pessoas, todas. Eu falo a verdade, se eu pudesse, eu não ouvia nunca mais. Se eu pudesse, eu não vivia nem na mesma cidade. Se eu pudesse, eu não vivia nem no mesmo estado que essas pessoas. Você está entendendo? Se eu pudesse, eu estaria bem longe daqui e nunca mais mesmo. Você está entendendo? Nunca mais mesmo eu teria nenhum contato. Não, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Não é que eu quero sair daqui, eu tô com ódio da pessoa, eu quero destruir a pessoa. Eu quero que a pessoa morra, não, eu vou me vingar, não, vocês vão me pagar, não é nada disso, por favor, não pensem isso. Não, ele vai querer prejudicar a pessoa, não vai odiar a pessoa, vai conspirar contra a pessoa, vai querer fazer mal para a pessoa. Não, nada disso. Falar igual aquela música do Lulu Santos, né? Não imagine que te quero mal, eu apenas não te quero mais. Não imagine que te quero mal, porque eu apenas não te quero mais. Né? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, porque eu apenas não te quero mais. Então, queridos, olha só. Louvado seja o nome do Senhor. Também tem aquela outra música também que eu gosto muito, né? O nome da música o nome da música enfim, Barco do Sentimento. Diz assim, enfim, é uma música, né, que eu gosto muito, assim, só o amor que pode nos salvar, navegar em mares distantes, cantando pra te encantar, só o amor pode nos salvar, né? Aí tem uma parte que fala assim, na vida não levo a mágoa, a guerra, o ódio, o rancor, né? Tem tanta gente por aí que eu não consigo esquecer, avisando o mar pela manhã, acordar do seu lado e dizer, só o amor. Mas aí tem uma parte da música que eles falam assim, né? Da vida eu não levo a mágoa, né? A guerra, nem o ódio e nem o rancor. Então, tipo assim, eu quero navegar em mares distantes, eu quero ir embora daqui para longe. Mas eu não quero levar ódio, não quero levar rancor, você tá entendendo? Eu não quero levar guerra, né? Enfim, mas eu não quero ficar aqui.
Você está entendendo? Eu quero uma vida nova. Mas aí, como eu estou dizendo para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas que sofreram essas supostas injustiças, né? Se você observar, são pessoas simples. Pessoas simples, né? Pessoas que não incomodam ninguém, pessoas que não têm inimigo, pessoas que não têm um único inimigo. Ninguém teria uma razão para fazer aquilo contra eles, para querer prejudicar daquela forma. Ninguém teria razão para mentir, para fazer um falso testemunho. Ninguém. Coisas que aconteceram corriqueiramente, né? Coisas que aconteceram de uma maneira natural. E como eu estou falando, ninguém chegou para mim, isso que me deixa assustado, Isso é a prova que as pessoas não querem. Isso é uma prova que as pessoas não querem fazer parte desse projeto social, né? Isso é a prova que as pessoas não querem fazer oposição ao tráfico de drogas. As pessoas não querem fazer oposição ao tráfico de drogas de maneira nenhuma, né? Tá arriscado, tá arriscado, igual uma vez quando eu estava lá não deixa, depois eu comento isso aí, senão o vídeo fica muito extenso, mas aí como eu estou dizendo, as pessoas, ninguém chegou perto de mim, isso que me deixa assim, isso que me faz, isso que me magoa. É como se a minha vida não tivesse valor, é como se ninguém se importasse comigo, é como se isso tivesse certo, é como se eles tivessem razão, é como se eu merecesse isso mesmo. Você está entendendo? E eu fico com medo disso, eu fico preocupado, porque isso não é normal de acontecer com ninguém mesmo. Você está entendendo? Até mesmo porque eu nunca fui criminoso, né? Eu nunca fui bandido para merecer esse tipo de coisa. Nem com os piores bandidos isso não acontece. Aí tipo assim, ninguém chegou perto de mim para falar assim, Ricardo, nem... Não, convenhamos. É como eu sempre falo, uma questão de prisão, quando uma pessoa chega a ser presa, né, acusado formalmente, aparentemente na forma da lei, tem muitas maneiras também de manipular a lei. Se você inventar que a pessoa está fazendo uma coisa, né, se você parar uma viatura aqui agora, tá a pessoa aqui, ó, a pessoa saiu daqui de perto de você agora, a pessoa está dobrando a esquina ali agora, a pessoa está a 300 metros de distância de você, está dobrando a esquina ali agora. Se você para uma viatura aqui agora, aqui, você fala que, ó, aquele cara acabou de me roubar. Você tá entendendo? A polícia bota você dentro da viatura e vai atrás dele, pega ele e prende ele. Você tá entendendo? Ele pode negar, ele pode espernear, ele pode chorar. A polícia pode não achar nada com ele ali, mas se a pessoa for parar a viatura, apontar para a polícia e falar, prende na hora, prende ou não prende. Você tá entendendo? É uma forma de manipular a lei, né? É um falso testemunho, é uma falsa afirmação, é uma mentira, mas é uma mentira suficiente para manipular a lei, para fazer uma pessoa ser presa na forma da lei. A polícia está prendendo como se estivesse cumprindo a lei, você está entendendo? Mas muitas vezes não sabe que aquilo é uma mentira, né? Então, tipo assim, quando uma pessoa está sendo presa na forma da lei, quando estão prendendo uma pessoa dessa... enfim, dentro da Constituição, dentro da legislação, ou seja, quando existe uma prisão normal, né, está preso, a polícia pegou, prendeu, levou, está preso, está lá na cadeia. Qual a acusação? Você está entendendo? A acusação, né? Está tudo nos autos, enfim, tudo na ocorrência. Aí, tipo assim, é normal. As pessoas normais, as pessoas comuns, as pessoas simples, não vão contestar isso, você sabe, né? As pessoas comuns não vão contestar isso jamais, né? As pessoas comuns jamais vão contestar isso,
Ninguém vai contestar isso. Tá entendendo? Ninguém vai replicar isso. Né? Ninguém vai reclamar. Né? Ah, o cara está preso, o que eu vou fazer? Vou lá reclamar com o delegado? Não, normalmente as pessoas simples, numa situação dessa, né, as pessoas, né, enfim, ficam indiferentes. As pessoas, né, não tomam nenhuma atitude, normalmente é assim. Se a polícia prendeu é porque está errado, eles têm a soberania, eles têm eles têm a predominância, né, eles têm a autonomia, eles têm a competência para fazer isso. Só a eles cabe isso. Só a polícia cabe isso. Você está entendendo? Talvez se fosse qualquer outra pessoa que estivesse acusando, que estivesse, né, enfim, tomando uma atitude, talvez alguém poderia até, né, questionar, mas a polícia é incontestável, eles são inquestionáveis. Nessa questão eles são inquestionáveis. Então, tipo assim, se uma pessoa está sendo presa, a pessoa está presa, normalmente ninguém vai contestar. Né? Mesmo que você alegue inocência, é difícil chegar alguém, só se alguém te considera muito, alguém que gosta muito de você, alguém que te conhece muito, que vai chegar para te defender, tentar esclarecer, né? Procurar saber se aconteceu alguma coisa errada. Mas, por exemplo, a pessoa está presa ali, é uma coisa. Né? O cara está preso, eu não posso fazer nada. Eu não sou advogado, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, né? Eu não sou juiz, eu não sou autoridade, não posso fazer nada. Infelizmente, eu lamento, não posso fazer nada. Eu entendo. Agora, e quando a pessoa... E quando acontece essas coisas que aconteceram comigo? E quando acontece de uma pessoa que você conhece, um amigo seu, uma pessoa que você gosta, tentarem matar essa pessoa? Você está entendendo? Você não vai querer saber o que aconteceu, não. Você não acha isso estranho, não? Tentaram me matar, gente. Eu tô com o meu corpo aqui todo retalhado. Eu tenho um monte de cicatriz no meu corpo aqui que presos marginais fizeram comigo dentro de uma cela de prisão. Me fizeram engolir uma gilete. Eu tenho aqui no meu abdômen aqui uma cicatriz enorme. Você está entendendo? De uma cirurgia que eu fiz, né? Quase morri. Me espancaram muito dentro da... Tomei várias sessões de linchamento dentro da cadeia, o período que eu estive preso. Você apanhei de polícia, apanhei de bandido, você está entendendo? E sofri tudo quanto é tipo de opressão ali, coisa ruim. Tentaram me matar. Peraí, ninguém chegou pra mim, tocou no assunto. Ninguém chegou pra mim sequer para falar assim, Ricardo, isso é verdade? Ricardo, eu vi aqui no seu Facebook aqui, né, que aconteceu isso com você, é verdade? Eu não sabia. A pessoa talvez não precisa nem falar assim, ó, nem precisa nem botar a mão no fogo, literalmente. A pessoa não precisa nem sair por aí defendendo, mas, por exemplo, eu não sei se é verdade o que ele está falando, você está entendendo? Eu sei que é muito grave. Né? Eu não sei se ele está falando a verdade, eu não sei quem está falando a verdade. Uma pessoa pode se aproximar de você para te defender dessa forma. Né? Igual uma pessoa que eu conheci uma vez, a pessoa que eu tinha acabado de conhecer, conheceu o meu testemunho, ficou chocado, né? Conheceu o meu trabalho nas redes sociais, essa pessoa chegou, né? Chegou né? Me acompanhou uma vez numa repartição, né? Quando a gente estava tentando procurar um advogado lá em Vitória para poder tentar reivindicar alguma ação, né, alguma medida em relação ao meu caso, a pessoa chegou e falou para o advogado, falou, ó, eu eu não conheço ele, tô acabando de conhecer, eu não sei se é verdade o que ele está falando, você está entendendo? Mas eu estou acabando de conhecer ele aqui e pelo que ele está me dizendo, né, eu acho que eu tenho pelo menos o mínimo de obrigação de ser humano, você está entendendo? De tentar esclarecer os fatos. Você está entendendo? Eu não sei se ele está falando a verdade. Eu não sei quem está falando a verdade. Eu não sei se ele está certo ou se ele está mentindo. Não sei se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo.
Eu sei que o que aconteceu com ele é muito grave e eu fiquei curioso para saber se isso é verdade ou não. Eu quero saber se isso é verdade, eu quero esclarecer isso. Uma pessoa que eu encontrei uma vez que agiu dessa maneira comigo, né? Que Deus a tenha em bom lugar, né? Então, tipo assim, é o que eu estou dizendo para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nem dessa maneira. Não, peraí, será que isso é verdade? Gente, será que isso é verdade o que ele está dizendo? Será que isso realmente aconteceu? Porque isso é muito grave. Será que realmente ele é inocente? Será que realmente existiu essa injustiça contra ele? Né? Então, isso que me deixa muito triste. Ninguém chegou para mim. Ninguém tentou me defender, ninguém chegou para mim para falar assim, ó, Ricardo, o que aconteceu com você? Né? Meu Deus do céu, que coisa terrível, tentaram te matar, porque é como eu estou dizendo, quando isso não acontece é porque realmente tem alguma coisa grave. Né? Quando as pessoas não estão se importando nem com a sua vida, você pode ter certeza que essas pessoas não gostam de você. Você pode ter certeza que você não pode confiar nessas pessoas. Pode ter certeza que você tem que se afastar mesmo dessas pessoas. Porque a vida da gente é muito preciosa, a vida da gente é muito valiosa. E se alguém não está valorizando a nossa vida, é porque, olha, outras coisas é que eles não valorizarão mesmo. Né? E é porque quando isso acontece, né, quando alguém desampara você a ponto de não se preocupar com a sua vida, é porque realmente, né, tem um motivo muito grave. Que motivo é esse? Você pode ter certeza. Ou as pessoas estão com medo de me defender e sofrer as retaliações que eu sofri, ou as pessoas estão se mantendo fiéis ao tráfico. Ou as pessoas, você está entendendo, preferiram se prostrarem ao tráfico, preferiram serem coniventes com o tráfico. Ou então estão com medo. Já falaram isso para mim também. Deus me livre de ajudar esse cara. Ajudar esse cara é pedir esmola para dois. Ajudar esse cara enfim, será outro. Será outra vítima igual a ele. Ou pior. Inclusive muitas pessoas que tentaram me ajudar morreram. Você está entendendo? Isso até desanima um pouco. Não gosto nem de ficar falando isso. Isso até desanima um pouco. As pessoas em me ajudarem. Mas aí, como eu estou dizendo para vocês, eu gostaria de viver em outro lugar. Né? Eu gostaria de poder começar uma nova vida. Né? Eu gostaria de trabalhar em outro lugar, congregar numa igreja, né? Conhecer novas pessoas, mas longe daqui. Você está entendendo? Em outro lugar, em outro estado. Se eu pudesse, eu mudava até de país. Se eu pudesse, eu moraria na Argentina. Eu moraria no Uruguai. Moraria nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Quem me dera. Se eu morasse nos Estados Unidos, olha, eu trabalharia 24 horas por dia. Trabalharia dia e noite. Você está entendendo? Quem me dera morar em Nova York. Quem me dera morar na Califórnia. Não é para luxo, para mordomia, não. Morar em outro lugar, você está entendendo? Onde as pessoas não vão me perseguir. É isso que eu quero. Onde as pessoas não vão me prejudicar. Onde eu posso chegar no supermercado, comprar um alimento. O alimento está puro ali, o alimento está limpinho. Onde ninguém vai ficar querendo tirar minha vida o tempo todo, me caluniando, me denegrindo. É isso que eu quero. Aqui está tudo fechado. Aqui o tráfico de drogas, né, reina sobre tudo e sobre todos.